Então, graça e paz. Eu sou o professor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma aula do SETAD, o Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus. E neste seminário nós estamos hoje com a nossa última aula da Carta aos Hebreus. Próxima disciplina que nós vamos estudar é uma disciplina fundamental, é a hermenêutica, né? Como interpretar a Bíblia, né? A arte de interpretar a Bíblia. Então, a partir da próxima aula, nós já estaremos com hermenêutica, né? Quero pedir aos irmãos que, por favor, hoje aqui, quando você trabalha com internet, é ruim. Aqui hoje não estava dando nada certo. Eu abri o WhatsApp, deixei ali, e a turma ficou bombardeando. Cadê o link? Cadê? Calma, tenha calma. Se você quiser, eu mando um diazepam para você. Tenha calma. Porque quando a gente trabalha com internet, computador, eles não fazem na hora que a gente quer, né? Então, hoje, faz tempo que eu estava tentando aqui ver isso. E é porque eu pago para poder agora transmitir pelo Google Meet, certo? Mas, mesmo assim, ainda tem dificuldades. Tem gente chegando a hora dessa, mas é o pastor. Então, quando demorar um pouquinho, saiba de uma coisa que eu vou. Eu amo dar aula e amo estar com vocês. Então, vamos lá, começar a aproveitar o tempo hoje. E nós vamos ver o sacrifício único de Cristo, no capítulo 10. Diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros e não a imagem real das coisas. Senhor nosso Deus e Pai, nós pedimos que nos abençoe nesta noite. Pedimos que derrame sobre nós a tua graça, o teu amor, a tua bondade. Pedimos que nos inspire para ensinar, para aprender. Pedimos em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Eu peço, eu oro, eu agradeço. Então, o autor começa dizendo agora, ora, visto que a lei tem. Então, o Donald Gump, ele diz que a lei não é, mas que a lei tem a sombra dos bens vindouros e não a imagem real das coisas. Então, nós já vimos que ele vai falar de sombra, esquiar, que é a palavra, não é esquiar de esqui, e ele vai falar de imagem e icon. Então, o autor vai partir do pressuposto, do princípio, que o Antigo Testamento era a revelação de Deus através de figuras. E a isso ele chama de sombra. E ele diz que eram sombras dos bens que estavam por vir. Mas não era a imagem exata das coisas. Então, por exemplo, aquele sumo sacerdote representava Jesus, era uma sombra de Jesus Cristo, que é a imagem, a icon. Aquele animal inocente que morria pelo pecador também é uma sombra de Jesus Cristo. Aqueles sacrifícios eram
sombras. Era o meio de Deus ensinar as pessoas de acordo com a sua estatura intelectual. Era o meio pedagógico de Deus inculcar em todo aquele trabalho do Antigo Testamento, principalmente nas cerimônias do Antigo Testamento, onde nós temos ali as sombras, ou a sombra. Nós víamos, por exemplo, a pessoa trazia um cordeiro. Aquele cordeiro era imposto sobre ele as mãos, mostrando assim a transferência de culpa. Aquele cordeiro era sacrificado, imolado, morto. E tudo isso Deus estava nos ensinando para que a gente pudesse entender o sacrifício de Jesus, aquele sobre quem caiu a nossa culpa. Então, o autor de Hebreus diz a lei aqui que ele quer dizer são os sacrifícios. Tem a sombra. A entrada no Santo dos Santos, uma vez por ano, era uma sombra da entrada no céu. Ele diz, tinha sombra. Então, o judeu queria ficar na sombra. O Russell Champlin, ele diz que a sombra é sem substância. Ou seja, você fica de pé, o sol incide, bate em você, e aquilo você e eu acabamos impedindo que o sol passe. Então, atrás de nós, do nosso lado, fica uma projeção de nós. Mas não é uma projeção clara. Então, o que o autor está querendo dizer é que a lei não era uma coisa clara, a ponto de que as pessoas entendessem de forma clara, inequívoca, a salvação conquistada pelo grande sumo sacerdote. Então, qual era o grande problema? Voltar para o ABC, voltar para o Beabá e esquecer as coisas. Mas ele diz, olha, nós passamos das sombras, daquilo que foi pedagógico, que nos ensinou. Cada ano morria um cordeiro, todos os dias cordeiros eram sacrificados, mas isso foi para nos ensinar a necessidade de um sacrifício. Então, ele vai nos ensinando. E eu coloquei muito material para você ter muito que estudar, muito que pesquisar. Eu prefiro pecar pelo excesso do que pela omissão. Então, ele vai nos dizer que isso que era sombra apontava para algo perfeito. Ele diz, nunca, jamais pode tornar perfeito os ofertantes com os mesmos sacrifícios. Então, aquele sacrifício jamais podia salvar alguém. Jamais podia colocar uma pessoa em sintonia com a vontade de Deus, numa relação adequada com Deus. Aí ele diz, com os mesmos sacrifícios, que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Então ele vai dizer o seguinte, olha, irmãos, os sacrifícios que se repetem, tudo aquilo que se repete é imperfeito. É por isso que nós
protestantes, não acreditamos que a missa seja um sacrifício incruento, ou seja, sem derramamento de sangue, de Jesus Cristo. Porque o autor, quando ele diz assim, ano após ano, qual era a única oferta que era oferecida uma vez por ano? Quem lembra? Vai lá, pessoal. Expiação. Oi? Expiação. Não estou ouvindo, não. É o Yom Kippur, pastor. Pelo pecado. Era o dia do É o Yom Kippur. Yom Era o dia da expiação. Não. Era o dia da expiação. Então, quando ele está dizendo que todos os anos eles eram repetidas essas ofertas, e ele diz perpetuamente, ele diz desde que começou lá no Sinai, ano após ano. Então, qual é o argumento do autor? É que se tivesse tirado o pecado, não teria feito no ano seguinte. Oi, alguém está tentando falar aí? Aí, assim, de outra sorte, não teriam cessado de oferecer sacrifício. Ele está dizendo que se aqueles sacrifícios pudessem aperfeiçoar alguém, salvar alguém, esses sacrifícios teriam cessado, teriam sido feitos uma vez, e a pessoa não teria mais consciência de pecado, teria a certeza do perdão. Mas aquelas pessoas ficavam com a consciência pesada, apesar de terem oferecido um sacrifício. Ele diz, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência do pecado. Então ele diz o seguinte, olha, aqueles sacrifícios lá eram sombras e não a imagem exata. A imagem exata é Jesus Cristo e o seu sacrifício. Ele diz, aqueles sacrifícios se repetiam para mostrar a necessidade. E ele diz, mas estes sacrifícios não podiam colocar a pessoa em uma relação adequada com Deus. Ele diz, porque se assim tivesse, esse povo não teria mais consciência de pecado. Não teria mais essa noção, eu sou um pecador, eu preciso me aproximar de Deus. Eles iriam ao tabernáculo uma vez na vida e dali em diante eles teriam a consciência de que os seus pecados estavam perdoados. Mas como eles estavam lá constantemente, oferecendo a cada ano um sacrifício pelo pecado, significa que aqueles pecados não foram perdoados. Era como se eu e você estivéssemos aceitando a Jesus todo ano. Se bem que tem crente que faz assim. Tem crente que é o crente do Yom Kippur. Todo ano ele aceita Jesus de novo. Todo ano ele se reconcilia. Todo ano ele está lá pedindo perdão dos pecados porque caiu. Então o autor diz o seguinte, se esses sacrifícios tivessem purificado as pessoas, elas não mais teriam consciência de pecado. Elas teriam ido lá uma vez e teriam dito, eu estou bem com Deus e agora vou conservar essa vida que eu tenho com Deus, porque os meus pecados foram perdoados. É como eu e você dizemos, olha, eu aceitei a Jesus Cristo. E os meus pecados foram perdoados. Todos entenderam, pessoal? Sim, pastor. Sim. Obrigado. Agora, olha o que o autor diz. Entretanto, contudo, todavia, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecado todos os anos. Então, ele diz, o que eles não sabiam é que todos os anos eles estavam recordando que eram pecadores.
era, como alguns teólogos dizem, o aniversário do pecado. O dia do Yom Kippur era, o meu pecado faz mais um ano. O meu pecado agora está fazendo 2 anos. O meu pecado agora está fazendo 3 anos. Então ele diz assim, nesses sacrifícios, ao invés de tirar pecado, relembrava que as pessoas eram pecadoras. Ele diz, por quê? Conjunção explicativa. É impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Primeiro, nós vamos ver que é muito comum nesta carta, esta carta tremenda, essa questão de sangue de touros e de bodes. O autor tem sempre em mente o dia da expiação. O Yom Kippur. O dia do perdão, o dia em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. E antes dele entrar no Santo dos Santos, ele oferecia touro por ele, pelos seus filhos. Então, era pelo sacerdote. Se você ler Levítico, você vai ver que o sacerdote, a oferta, como ele era grande, era a oferta, era um touro. E bodes, os 2 bodes, eram os bodes que eram oferecidos pelo povo no dia da expiação. Então, sempre que você vê e lê sangue de touros e bodes, aquilo lembre-se do dia do Yom Kippur. Então, o judeu acreditava o seguinte, o sumo sacerdote entrou ali e agora os nossos pecados são perdoados. E o autor diz, não. É impossível que sangue de touros e de bodes remova pecados. Então, ele vai usar uma palavra, anamnesis, que é de onde a gente tira hoje, tanto na psiquiatria como na psicologia, anamnese, que era recordar, lembrar. Então, ele diz, as pessoas estavam recordando, lembrando que eram pecadoras. A impossibilidade referida neste versículo é moral. Os sacrifícios de animais, por serem irracionais, não podiam ter efeitos permanentes em realizar a remoção do pecado. O animal irracional, ele é menor do que o homem. O menor não pode pagar o pecado do maior. E aí ele vai nos dizer, o contraste entre os sacrifícios do Antigo Testamento, ele vai fazer, e o sacrifício perfeito de Cristo. E aí ele vai usar o Salmo. O autor usa muito. O salmo predileto dele, o salmo que ele está usando, é o Salmo 110. Mas aqui ele vai usar o Salmo 40. Diz assim, sacrifícios e ofertas não quisestes. Abristes os meus ouvidos. Nas traduções mais antigas, e em algumas ainda hoje, tem assim, as minhas orelhas furastes. Aí diz assim, holocaustos e ofertas pelo pecado não requerestes. Então eu disse, eis aqui, estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei, o Salmo 40, do 6 ao 8. Então, o salmista agora está predizendo, prevendo, profetizando a respeito da encarnação. Ele diz, por isso, ao entrar no mundo, diz, ele está dizendo, olha, vocês não examinaram lá no Antigo Testamento, quando o salmista diz, sacrifícios e ofertas não quisestes, ele diz, vocês não leram isso?
Antes um corpo me formastes. Então aqui era as minhas orelhas furastes. E os tradutores da Septuaginta colocaram assim, e um corpo me formastes, porque para Jesus vir ao mundo e ser esse sacrifício que Deus aceita, ele teria de ter um corpo. Aí ele vai dizer, olha, então nós temos os sacrifícios do Antigo Testamento e nós temos o sacrifício do corpo de Cristo. Aí ele diz assim, não te deleitastes com holocaustos e oferta pelo pecado. E aí ele coloca na boca de Jesus o que o salmista está dizendo. Então disse eu, eis-me aqui, estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então ele está dizendo assim, o autor, citando esse salmo, ele está dizendo, olha, Deus não aceitou sacrifícios e ofertas do povo de Israel, porque eles eram desobedientes. Mas Deus resolveu mandar seu filho em carne, encarnar, ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí ele diz, Deus preparou um corpo para Jesus. E ele diz, olha, não te deleitaste com holocausto e oferta pelo pecado. Mas aí ele diz, então eu disse, como se Jesus estivesse dizendo, eis-me aqui estou, o rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então, Jesus veio para ser o que o judeu não foi, obediente. Ele vem para fazer a vontade de Deus. Então, por que Deus não aceitou os sacrifícios levíticos? Porque eram sacrifícios oferecidos, divorciados, separados da obediência. E por que o autor aos Hebreus e o Novo Testamento vai nos dizer que Deus aceitou o sacrifício de Jesus, porque o sacrifício de Jesus está atrelado à sua obediência perfeita. Então, Deus não aceitou o sacrifício dos desobedientes, mas aceitou o sacrifício do filho obediente. Alguma pergunta? Não, Deu para entender? entendi, deu para entender. Amém. Então, vamos Sim. lá. O que Deus não queria? As ofertas do antigo. Vai lá, pessoal, ligeiro. As ofertas do Antigo Testamento. Mas por que Deus não queria? Se foi Porque ele era um mesmo que estabeleceu. sacrifício sem obediência. Oi? Era o sacrifício de obediência e o sacrifício Era um inferior. sacrifício sem obediência. Era um sacrifício sem Obediência. Então Deus não aceita culto de gente desobediente. Então Deus só aceita culto de obedientes. Então Deus não aceitou o povo de Israel. Não é que a questão não estava nos sacrifícios, mas no sacrificante, no ofertante que era desobediente. E Jesus é tanto a oferta perfeita como o ofertante. Mas ele é obediente. Aí ele vai nos dizer que a santificação é mediante a perfeita obediência de Cristo. Ele diz, depois de dizer como assim, aí ele repete, sacrifícios e oferta não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado. Nem com isto te deleitastes. Ele está citando aí no Salmo.
o que Deus não se deleita? A Bíblia explica a Bíblia. Coisas que se oferecem segundo a lei, o que se chama hoje de lei cerimonial. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Aí ele conclui agora, dizendo: remove o primeiro, ou seja, a primeira aliança, para estabelecer o segundo. O primeiro sacerdote, Arão, fracassou. O segundo sacerdote, sumo sacerdote, Jesus Cristo, foi aprovado. Então o autor está dizendo: remove o primeiro, o sacerdócio levítico. Então, para estabelecer o segundo, o sacerdócio de Cristo. Então, hoje, o nosso sumo sacerdote não é Arão, é Jesus Cristo. Se bem que tem alguns querendo voltar para a sinagoga. Tem ainda o chofar, a estrela de Davi, as máscaras com a estrela de Davi, o quipá, um monte de coisa que as pessoas estão, um monte de moda que as pessoas estão fazendo por desconhecerem a carta aos Hebreus, que diz: remove o primeiro. Meu sacerdote não é, e o sacerdote do judeu, o sumo sacerdote, não era mais Arão, era Jesus Cristo. Mas nesta vontade, na vontade de quem? Na obediência de Jesus Cristo, é que temos sido santificados. Como é que nós somos santificados, separados, radiazo, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo. Tem uma música que diz assim: por fora só via madeiro, mas por dentro estavam os meus pecados. Quem já ouviu essa música? Eu já ouvi. Já ouvi, pastor. Eu também já ouvi. Então, o texto diz que que os nossos pecados estavam dentro do madeiro. Olha, ó, mediante a oferta de quê? De Cristo. Do corpo. Do corpo Corpo de Cristo. De Jesus Cristo. Tem gente que diz que Jesus Corpo foi ao de Cristo. inferno. Passou 3 dias no inferno. Porque ele tinha que morrer espiritualmente. O autor de Hebreus discorda. Vai em outra direção. Ele diz que a oferta não foi mais um cordeiro, mas foi o corpo de Jesus Cristo. Então, nossos pecados não estavam no madeiro. Dentro do madeiro, nossos pecados estavam no corpo de Cristo. Não estavam no Espírito de Cristo. A oferta foi a oferta do corpo de Cristo. Aí ele conclui dizendo assim: uma vez por todas. Por que ele diz uma vez por todas? Porque o sacrifício de Jesus é perfeito. Quem vai a Jesus vai uma única vez e tem a certeza de que os seus pecados foram perdoados. Deu para entender? Sim. Sim. Amém. Eu acho que... Aí o autor está sempre citando esse salmo aqui, 110. Ó. Disse o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Ora, ele vai dizer que o sacrifício de Jesus é perfeito. Então, perceba bem, ele está comparando
os sacrifícios do Antigo Testamento e mostrando que estes sacrifícios eram sombras e que a imagem exata, a realidade, encontra-se em Cristo. Então ele diz, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios. Então ele começa devagar. Ele começa pelo começo. Ele começa pelos sacerdotes. Mas ele tem em mira chegar ao dia mais importante, ao dia do Yom Kippur, ao dia da expiação. Então, onde é que ele quer chegar? Dia da expiação. Dia da expiação. Onde todo Israel parava, havia ofertas. Vamos lá. Mas ele começa pelos sacerdotes. Ele diz que esses sacerdotes ofereciam ofertas diárias. Eram os filhos, os descendentes de Arão. Vocês lembram que era oferecido um animal pela manhã e um animal à tarde, todos os dias. Aí ele diz que nunca, jamais podem remover pecados. Então ele começa dizendo o seguinte para ti, ô pastor Osíris. Os sacerdotes ofereciam sacrifícios diários, mas esses sacrifícios não podiam, né, perdoar, remover pecados. Jesus, porém é adversativa, quer dizer o contrário. Então, enquanto os sumos sacerdotes ofereciam muitas vezes, Jesus tendo oferecido para sempre um único sacrifício. Então, veja o contraste que ele faz. Os sacerdotes ofereciam 2 animais por dia, todos os dias. Jesus ofereceu um único sacrifício pelos pecados e assentou-se à destra de Deus. O sacerdote, como era servo, ele permanecia sempre em pé. Ele estava sempre de pé. Sentado era só para rei. O rei é que ficava sentado no trono. Então, ele está dizendo, Jesus, com um único sacrifício, diferente dos muitos sacrifícios dos sacerdotes, assentou-se à destra de Deus, ofereceu um sacrifício único pelos pecados e agora reina. Então ele está dizendo, enquanto os sacerdotes são servos, enquanto os sacerdotes estão sempre de pé, enquanto os sacerdotes, seu trabalho não termina, nunca está concluído, o de Jesus está, e ele agora está entronizado, aguardando, daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado. Estrado era aquele lugar onde você botava os pés, aquele banquinho para descansar. Porque com uma única oferta, não várias. Então veja o contraste, uma para várias. Várias que não tiravam, uma tirou. Aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então ele está dizendo, olha, Jesus com uma única oferta fez o que todos os sacrifícios do Antigo Testamento não faziam. Não puderam fazer. Então ele já realizou sua obra, ele sentou-se entronizado por Deus, está esperando agora que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. E ele diz por quê? Porque com uma única oferta, ele aperfeiçoou para sempre, ele não precisa fazer outra oferta. Os que por ele estão sendo santificados.
santificados. Alguma pergunta? Não, senhor. pastor. Aí a quantidade de material que vai ter informação para vocês. Sugiro que não fique apenas com as minhas explicações. Aí ele diz: e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Ele diz, além das Escrituras, também o Espírito Santo. Porquanto, após ter dito, então veja que ele fala que o Espírito Santo é aquele que inspirou as Escrituras. Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Então ele volta agora para a promessa da nova aliança, feita lá em Jeremias 31. E aí ele diz o seguinte, que o Espírito Santo foi quem inspirou. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém, no seu coração as minhas leis. O grande problema com o culto levítico e com muitos dos nossos cultos era apenas exterior. Por isso é que ele vai voltar isso aqui. Porque o culto levítico, a pessoa ia, impunha as mãos sobre o animal, ajudava o sacerdote a imolar, sangrava, oferecia e voltava para casa. Era algo externo. E cada dia ficava mais mecânico. O que a gente chama de legalista. Legalista é algo que a gente faz no automático. É algo que a gente faz sem vida, sem coração. É você ir cantar alguns hinos, ler a palavra, dar uma oferta, ouvir uma pregação, ou pregar e voltar para casa. E aí o autor diz, olha, o problema do sacerdócio levítico é esse. É que se tornou algo extremamente legalista. As pessoas procuravam, rapaz, eu pequei, o que faz? Oferta. Se você é um sacerdote, oferta um touro, um bezerro. Se você é um príncipe, oferte um carneiro. Se você é pobre, pombinhos ou rolinhas. Então a pessoa ia lá, mas aquilo era feito externamente. E aí o autor lembra de que a nova aliança em Cristo, que ele já falou, é uma aliança onde Deus diz, esta é a aliança que farei com ele depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Então, diferente do sacerdócio levítico, no cristianismo é para estar no coração. É para estar na mente, é para ser estudada, praticada, vivida. Nenhum cristão de verdade pode viver sem saber que Deus quer colocar essa palavra nos nossos corações, na nossa mente. E acrescenta, também, de nenhum modo me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Enquanto que o sacerdócio levítico lembrava a cada ano que as pessoas eram pecadores, Deus já tinha dito que na nova aliança nós não comemoraríamos o aniversário do pecado. Porque ele já não lembrava mais. Ora, onde há remissão destes o que? Pecado, já não há oferta pelo pecado.
Então, o que o autor quer dizer? Que a oferta pelo pecado foi feita uma vez. E não há mais oferta pelo pecado. Por isso é que a apostasia é terrível. Porque não há sacrifício pelo apóstata. Porque a apostasia é tão terrível. Porque não há sacrifício para o apóstolo. Então, se a pessoa dizer toda a fé, ela diz, eu não quero mais Jesus, não quero mais esse caminho, isso não me serve. Jesus não vem morrer uma segunda vez por ele. Ele diz, ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Não existe uma segunda morte de Jesus. Não existe uma terceira. Ele diz, Jesus morreu uma única vez. Então ele está dizendo, pessoal, tome cuidado. Por isso ele volta para Jeremias 31. Deu para entender, pessoal? Sim. Amém. Então ele vai falar agora de uma aliança superior. Porque a carta aos Hebreus, ela é dividida em duas partes. Tem a parte teológica, que ela termina aqui onde nós falamos. E tem a parte de aplicação daqueles ensinos, que começa aqui, no capítulo 10, versículo 19 em diante. Então, agora, o autor vai começar a fazer as aplicações de tudo o que ele já ensinou. Então, ele diz, Jesus entrou na nossa frente e entrou no Santo dos Santos. Então, ele diz assim, alguém está com o celular ligado, é o irmão Vicente. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Agora ele chegou onde ele queria. Ele disse, olha, nós começamos com os sacerdotes, agora Jesus é o nosso sumo sacerdote, que ofereceu uma única oferta. Então ele está pensando que Jesus cumpriu, ele está dizendo que Jesus cumpriu o dia do Yom Kippur. E aí agora ele está dizendo, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Então ele agora vai falar do sacerdócio universal dos crentes. Você já imaginou, naquela época, chamar um judeu para entrar no Santo dos Santos? Até mesmo um sacerdote? Ele diria, não, de jeito nenhum. Eu não vou morrer. Mas agora a coisa mudou. Jesus morreu. Entrou no verdadeiro Santo dos Santos. O véu foi rasgado. O caminho está aberto. E aí o autor diz que todos nós agora somos sacerdotes de Deus. E aí ele diz, alguém entrou na nossa frente. Jesus. E esse que entrou abriu a porta e nos chama. E ele diz, tendo, pois, irmãos, intrepidez, que a palavra parecia, para entrar no Santo dos Santos. Então, agora eu e ele podemos entrar na presença de Deus, coisa que só o sumo sacerdote podia fazer. E aí o sumo sacerdote tinha que levar sangue. Ele diz, pelo sangue de Jesus Cristo. Ele diz, pelo sangue de Jesus. Hoje, nós fomos à presença de Deus no dia da nossa conversão e nós apresentamos a Deus o sangue de Jesus derramado por nós. Aí ele diz, vamos entrar no Santo dos Santos. Pelo sangue de Jesus, aí ele diz, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne.
Então ele diz que Jesus foi na frente. Foi o primeiro que entrou no Santo dos Santos e fez uma oferta completa, única. E ele diz que Jesus abriu um novo e vivo caminho. E ele diz, pelo véu, isto é, pela sua carne. Vocês veem sempre. E fala da oferta do corpo, que foi a carne de Jesus que foi rasgada, trespassada pelos pregos. E o autor usa aqui, de maneira quase alegórica, dizendo o seguinte, que o corpo de Jesus era o véu, e que ao esse corpo ser rasgado lá na cruz, o véu do santuário se rasgou lá no templo. E é por isso que alguns dizem que lá no templo de Jerusalém o véu não se rasgou. Eles dizem o que Mateus estava dizendo era uma alegoria. Porque eles dizem, como é que Mateus podia saber se o véu do templo se rasgou, se só quem entrava no Santo dos Santos era o sumo sacerdote? Nem os sacerdotes entravam. Então, ele diz, onde é que ele tirou essa informação? Daí, alguns estudiosos disseram, olha, rapaz, quando Mateus está dizendo que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, o santuário era o corpo de Jesus. Ele tinha dito que derrubaria e em 3 dias o retificaria. E aí eles defendem essa ideia de que o autor estava, ali em Mateus, fazendo uma alegoria, que ele não estava falando do véu do templo, mas do corpo de Jesus. Lá em Mateus é bem provável que o autor estivesse pensando realmente no véu do templo. Mas aqui ele está dizendo, de forma quase alegórica, que o véu é a carne de Jesus. Quando Jesus lá na cruz foi rasgado, o caminho para Deus foi aberto. O véu foi aberto. E esse véu só era aberto uma vez no ano. Durante o ano todo, os sumos sacerdotes só viam o véu, não viam o que estava por trás do véu, a arca. Mas uma vez no ano, aquele véu era aberto para a entrada do sumo sacerdote. E o autor está dizendo aqui que Jesus agora abriu para sempre este véu. E o autor diz que esse véu era a carne de Jesus Cristo. Aí ele diz, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Então agora não é apenas um sacerdote, mas o grande sacerdote. Aí ele vai dizer a segunda outra coisa. Primeiro ele diz, vamos entrar. Agora ele diz, aproximemo-nos. Era a maneira do judeu dizer, olha, nós estamos afastados de Deus por causa do pecado, e nós precisamos nos aproximar de Deus. Essa era uma linguagem judaica, um semitismo. Então, quando ele diz aproximemo-nos, não quer dizer chegar perto, no sentido de, rapaz, vamos ali para a esquina do templo. Mas vamos acertar a nossa vida com Deus, vamos nos chegar à presença de Deus com sincero coração, já que o povo não era sincero no Antigo Testamento, em plena certeza de fé, crendo que Jesus já entrou, confiado nele, tendo o coração purificado da má consciência. Então, no Antigo Testamento, as pessoas não tinham consciência purificada, mas agora, através do sangue de Jesus, a nossa consciência foi foi purificada. E lavado o corpo com água pura. Aí, lembrando das
purificações, das lavagens cerimoniais. E os estudiosos acreditam que aqui ele está falando do batismo cristão. Então, agora Jesus cumpre, segundo o autor, tudo o que acontecia no dia do Yom Kippur. E o autor nos convida agora. Ele diz, já que Jesus é o nosso sumo sacerdote, já que ele entrou no santuário e com uma só oferta aperfeiçoou, então eu e você agora somos convidados a, com ousadia, com intrepidez, com parresia, entrarmos na presença de Deus. Com coração sincero, através da fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado com água pura. Alguma pergunta? Não. Não, pastor. Então, como eu continuo dizendo, olha, tem muita coisa para vocês estudarem aí. Aí ele agora faz uma série de exortações. E ele diz, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Primeiro, guardemos firme. Esse firme aí é manter, reter fielmente, conservar as próprias possessões. É o verbo kaeru. É manter firme. Aí ele diz, a confissão da esperança, homologia, confissão da esperança. Ele está dizendo, olha, vocês que guardem firme isso que vocês fizeram por ocasião da vossa conversão, sem vacilar. Isso aqui é a tradução de um termo sem escorregar o pé. E ele diz, cuidado para não escorregar o pé. Cuidado para não tropeçar. Aí ele diz, porque quem fez a promessa é fiel. A promessa que Deus acabou de fazer. Que o profeta acabou de citar. Eu farei com vocês uma nova aliança. Colocarei dentro de vós as minhas palavras. E ele diz que Deus é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Aí ele vai fazer outra exortação. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Aí, aqui é notar, olhar para, contemplar, fixar os olhos sobre algo. Então, não existe cristianismo ilhado. O que foi que eu disse? Não existe cristianismo ilhado. Não existe, irmãos, cristianismo sem o outro. Não existe cristianismo tipo aquele filme em que o homem fica numa ilha e ele está ali sozinho e tem que falar com uma bola de vôlei. E ele bota até o nome de Wilson. Porque ele está ali sozinho. Mas aqui diz, consideremos-nos também uns aos outros. Então, não dá para fazer essa exortação para crente sem igreja, desigrejado, como se fala. Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Estimular, aqui é uma palavra que tem dois sentidos. Excitar. Estimular pode ser negativo
e pode ter o sentido como aqui positivo. É de mexer com as pessoas, cutucá-las, para que elas se dediquem ao amor e às boas obras. Aí ele diz o seguinte: não deixemos de congregar-nos. É bem provável que muitos judeus já tivessem deixado de ir à comunidade dos santos, ao que a gente chama hoje de igreja, por causa da perseguição. Alguns estivessem dizendo, não, eu não vou deixar de ser cristão, mas não vou à igreja, não vou à comunhão com os irmãos. Vou ficar sendo crente em casa. Ou talvez já tivessem deixado o cristianismo por causa das perseguições, das perdas. E aí o autor, sabendo disso, ele diz, não deixemos de congregar-nos. Aí ele diz, como é costume de alguns já tinham entrado nesse hábito de não mais frequentarem a igreja, por uma série de fatores. Eles, ao invés de fazer isso, antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ele está dizendo, olha, você sabe, eu sei, que a vinda de Jesus e o juízo final estão próximos. E a gente está retrocedendo, está ficando em casa, está com medo da perseguição, está apostatando da fé. E ao invés de fazer isso, como alguns já fizeram, antes de fazer isso, admoestos. Como você sabe que aquele dia vai chegando, então vai lá, admoeste uns aos outros. Incentive, estimule as pessoas para que elas permaneçam firmes na fé. Então, é essa palavra aqui, ó, epsinagogue, quer dizer reunião, assembleia, congregação. Nós não deixamos de nos congregar. Ou seja, não existe base bíblica para crente sem igreja. Então ele vai dizer o perigo do pecado deliberado. Aqueles crentes estavam com vontade de pecar, de voltar atrás, de cometer apostasia. Ele diz, porque se vivermos deliberadamente em pecado, quer dizer, você já foi iluminado, já conheceu. Se você agora tomar uma decisão de viver no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, ele diz, você apostatou, já não resta sacrifícios pelos pecados. Por que não resta? Porque Jesus só morreu uma vez. Não vai morrer a segunda. Então ele só não tem mais sacrifício. Porque antes, quando eu e você estávamos no pecado, nós tínhamos alguém que morreu em nosso lugar. Então nós estamos pregando no mundo, olha, você pode vir que Jesus morreu por você. Mas se uma pessoa deixa deliberadamente a Jesus e rejeita isso como sendo nada, então essa pessoa está apostatando da fé e para esse não há mais volta, para esse não há mais juízo. Aí ele diz, ao invés de retorno, ao invés de sacrifício, olha o que acontece. Pelo contrário, certa
expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Ele diz que o maior problema é na consciência. Ele diz, já que não resta mais sacrifício, o que sobra para estas pessoas que apostataram da fé é esse sentimento horrível de juízo e de um fogo de vingança que a qualquer momento pode cair sobre a cabeça dos adversários. Então, ele está dizendo que a pessoa agora se tornou um adversário. Aquele que era aliado, aquele que era cristão, agora é um apóstata. Aí ele vai citar lá o Antigo Testamento. Ele diz, sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Então, no Antigo Testamento estava escrito lá em Deuteronômio que se uma pessoa rejeitasse a lei de Moisés, todas as pessoas vissem, e bastava 2 testemunhas. Uma só não, porque podia inventar. Mas 2 testemunhas, é por isso que a Bíblia vai falar, Jesus, onde estiverem 2 ou 3. Paulo diz, não aceite acusação, senão com 2 ou 3 testemunhas, por conta disso. Então, ele está partindo do menor para o maior. Ele está dizendo, sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Eles, vocês sabem disso lá no Antigo Testamento. Bastava 2 ou 3 testemunhas e a pessoa era morta, apedrejada, sem misericórdia. Aí ele faz a pergunta, já que lá, que era menor, o castigo era a morte, aí ele diz assim, agora no maior, de quanto mais severo o castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus. Pisou em cima. Calcou assim, passou o pé em cima, pisou. Como nós dizemos, amassou. Ele diz assim, se você apostatar, é como se você estivesse pisando no sangue de Jesus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado. Ele disse, você profanou o sangue da aliança. E no original você teve como algo comum, banal. Para você, o sangue da aliança, o sangue que foi derramado por Jesus Cristo, para você é coisa comum. Não significa mais nada. Aí ele diz, e ultrajou o Espírito da graça. Veja que termina com uma pergunta. E insultou. Então, a apostasia é pisar o sangue de Jesus. É ter como sem valor o sangue da aliança e é insultar o Espírito Santo. Aí ele pergunta, se quem quebrou a lei morre, imagine o que acontecerá com o apóstolo. Aí ele continua, ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Ele está citando de novo o Antigo Testamento. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Não está dizendo, o autor não está preocupado aqui em dizer, Deus vai julgar o ímpio. Ele está dizendo, Deus julgará o seu povo. Aí ele diz assim, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lá no Antigo Testamento, quando Davi peca,
Deus diz, Davi, eu vou te colocar diante de ti algumas escolhas. Você quer ser consumido pela guerra? Você quer cair na mão dos teus inimigos? E Davi diz assim, caia eu nas tuas mãos. Porque tu és um Deus de misericórdia. Então ele imaginava o seguinte, se eu cair nas mãos de Deus, ele pode ter, o homem não vai ter misericórdia de mim, os inimigos não terão, mas Deus pode agir. Então ali era uma coisa, mas aqui não é como lá. O paralelismo é verbal, é apenas de palavras. Mas a ideia é outra, porque o autor aqui, ele diz horrível coisa. É cair nas mãos do Deus vivo. Ele faz um contraste agora. Por que ele coloca o adjetivo vivo? Porque os deuses mortos não puniam ninguém. Não faziam medo a ninguém, se bem que as pessoas tinham medo deles. Mas ele diz, olha, você apostatar, no dia do juízo você vai se ver com o Deus vivo. Isso é terrível. Imagine isso. É terrível o que ele está nos dizendo aqui. Alguma pergunta? Sim ou não? Não. Aí, olha a outra exortação que ele faz. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores. Ele diz, olha, lembrai-vos, em que depois de iluminados, ou seja, vocês se converteram, vocês foram iluminados, sustentastes grandes lutas e sofrimentos. Ele diz, olha, vocês passaram como todo cristão. Aí ele diz, ora, expostos como em espetáculo. Aqui é a palavra teatro. Paulo já falou isso, por isso que alguns acham que essa carta foi escrita por Paulo. Paulo diz, a nós, apóstolos, Deus colocou como espetáculo para o mundo. Então, o autor de Hebreus diz que os cristãos, seu sofrimento, as perseguições, as lutas, era como se o mundo estivesse assistindo um espetáculo. E aí ele diz assim, tanto de opróbrio, é vergonha, humilhação, quanto de tribulações tríplices, de aperto, de angústia. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Ele diz, há uma fila enorme que foi tratada assim. E de sofrimento não é algo só seu. Não pense que é só você que sofre. Ele diz, quando vocês passam por isso, vocês estão no teatro, mas no teatro não tem um autor só, não é um monólogo, onde uma pessoa só fala. Muitos foram tratados assim. E aí ele diz, ele faz uma dupla exortação, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados. Então aqui, ele não está falando de visita aos presídios para pregar para os descrentes, mas visitar aqueles irmãos que foram presos por sua fé, levando alimento, orando, cuidando de suas famílias. Então, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, ele está dizendo, olha, vocês sofreram com aqueles que estão presos, vocês se compadeceram deles, vocês ajudaram. É a primeira. Então, isso significa, por isso que alguns defendem que esse povo estava passando por uma perseguição, porque tinha gente presa, porque tinha gente privado da liberdade. E ele diz, essa é a primeira. Como também da ideia de mais.
aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens. Então, muitos, durante a perseguição, tinham seus bens confiscados, perdiam casas, bens, propriedades. E ele disse, olha, espoliaram vocês, tiraram os bens de vocês, e vocês aceitaram isso com alegria. Como é diferente conhecer o Novo Testamento. No Novo Testamento, o cristianismo não é uma religião de ganho, é de perda. É de gente que teve seus bens tomados. É de gente que foi espoliada. Aí ele diz, sabe por que vocês se compadeceram dos presos? Sabe por que vocês permitiram que o governo, que as autoridades, que os judeus, que os ímpios, os pagãos, tomassem os bens de vocês? Ele diz, tendo ciência, tendo conhecimento de possuirdes vós mesmo patrimônio superior e durável. Ele diz, vocês sabem. Por isso vocês permitiram isso. Que vocês têm no céu um patrimônio superior a tudo que foi perdido. A tudo que vocês tiveram que largar. E aí ele diz, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Então, ele continua dizendo, olha, não abandoneis. Conclusão, portanto, a vossa confiança, fé, emuná, pistes, essa confiança que vocês depositaram em Jesus como seu Salvador, porque essa confiança, essa confissão que vocês fizeram, essa fé no sacrifício vicário de Jesus, tem um grande galardão. Aí ele vai para a exortação final. Ele diz, com efeito, já que vocês precisam se firmar, porque o negócio aí está pegando, que a coisa aí está feia, tendes necessidade de perseverança, ripomone, de nadar contra a correnteza, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Se vocês precisam de paciência. E aí vocês vão fazer a vontade de Deus, vão nadar contra a correnteza. Em um mundo hostil, em um mundo desobediente, vocês serão obedientes. E ele diz aí, no final dessa vida de obediência, vocês vão alcançar, vão receber a promessa. Aí as pessoas poderiam dizer, mas, ô irmão, nós estamos sofrendo há tempo. O Senhor pede que a gente continue lutando. Aí ele vai dizer, sabe por quê? Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Ele diz, olha, ele virá. Antes do que vocês imaginam. E aí ele vai citar, como Paulo, o texto do profeta Abacuque, quando veio Nabucodonosor para destruir aquele povo, e os que tinham fé foram salvos. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. É por isso que os eruditos dizem, e eu creio assim, que o verdadeiro cristão não comete apostasia. Que a apostasia é coisa de gente que compreendeu o evangelho com a cabeça, mas que nunca o evangelho penetrou o coração. Por isso que ele diz, ó, todavia o meu justo
Deus está dizendo, o meu vai continuar. É como Deus disse lá, Abacuque. Abacuque. Sabe quem é que vai se salvar, Abacuque? Da destruição da Babilônia? O justo viverá, terá vida por meio da fé. Aqui ele diz a mesma coisa. Ele está dizendo, todavia, antes de Jesus vir, vem a perseguição, vem o mal, vem a calamidade, vem o Nero, vem a perseguição. Ele diz, todavia o meu justo viverá pela fé. Aí ele diz assim, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Ele está dizendo, olha, os apóstatas, aqueles que retrocederam, que voltaram para o judaísmo, que foram para o paganismo, estes, minha alma não tem prazer. Aí o autor diz, veja que há uma diferença, certo? Entre o que volta, ele, que a alma de Deus não tem prazer, e o nós, os que permanecem. O verdadeiro cristão, ele diz, nós, porém. Então, preste bem atenção. O meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então, esse ele que retrocede é aquele que não era crente de verdade. Porque retrocedeu. Ele diz, nós, diferente do que retrocede, porém, não somos dos que retrocedem. Nós não somos. O verdadeiro salvo não apostata. Não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, ele está dizendo, meus irmãos, quem vai retroceder, Deus não tem prazer. Mas o que Deus espera de mim, de você, é que a gente não retroceda para a perdição, mas que a gente mantenha, nos mantermos, que a gente venha se manter na fé, perseverar na fé para a conservação da alma. Mais alguma pergunta? Sim ou não? pastor. Não. Então, agora nós vamos para a nossa prova. Eu vou colocar travo aqui, só ver. Então, agora eu vou passar aí para o WhatsApp, certo? A nossa avaliação de hoje. Vou colocar agora no grupo. Você pega e faz a sua prova, certo? E aí eu vou ficar observando daqui
Já conseguiram ver a prova aí no grupo? Já, pessoal? Quem já conseguiu ver a prova no grupo? Eu. Quem Pastor mais? Zitos. Quem mais, pessoal? Irmã Fátima também. Estou vendo também, pastor. Eu também, pastor. Então, vão abrindo aí para a gente ler aqui. Então, a ordem das perguntas é aleatória, certo? Então, eu vou ler aqui na ordem normal, mas talvez na sua não vá aparecer. É para justamente impedir que as pessoas pesquem. Deu para entender, pessoal? Pelo amor de Deus, respondam. Sim, Sim, pastor. sim, ok. Sim, ok. Então, aí vai aparecer 10 perguntas, só que não na mesma ordem. Né? Então, tem aí seminário, tem aí o seu nome. Então, todas as perguntas são obrigatórias. Se você deixar uma, não envia. Quando você for aqui para enviar, não vai enviar. Só envia se responder às 10. Certo? Então, aqui você bota seu nome completo. Aí, aqui a primeira pergunta. A expressão a destra da majestade significa, tem 3 opções. Só uma está correta. Número 2. A diferença entre Jesus e Moisés na carta aos Hebreus. Também é obrigatório. Tem 3 opções. A terceira. Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos. 3 opções. Só vai escolher uma. Quarto. O argumento do autor. Em outro lugar se fala, não entrarão no meu descanso. De onde é que ele tirou isso? Quinto, quando o autor fala do primeiro véu, o que ele está querendo dizer com isso? Sexto, quando o autor fala do segundo véu, o que ele está querendo falar? Sétimo, oi? Oi? Leandro, tem o seu telefone, o seu microfone está aberto. Ah, vou ligar. Aí, sétimo, quando o autor fala em tabernáculo, ele tem em mente o quê? O que ele tem em mente? Tem 3 coisas aqui. Oitava, a ordem, a ordem, a ordem de Melquisedeque é falada onde? Veja que eu botei entre aspas, a ordem. É falada onde? Nona, o segundo véu é uma referência a. Aí tem 3 coisas. E décima, o tema dos capítulos de 8 a 10 é. Tem 3 opções. Então, alguma pergunta? Não. Boa prova. Pode começar agora que eu estou vendo aqui. Agora se lembre, viu, menino? Não é pesquisada. A prova não é pesquisada. Quando você terminar, é só clicar aqui em enviar, que ela já vem. Então, boa prova. Epa.
não é pesquisada. Hein, pastor? Eu não estou vendo a minha tela mais. Se eu botou uma Oi? tela aí na frente, eu não estou vendo a minha tela. Se eu botou uma tela aí na frente, aí eu não estou vendo nada aqui. Não, meu irmão, vocês vão ter que fazer a prova lá. Tem que voltar lá no WhatsApp? É, lá no WhatsApp, meu irmão. Você não vai fazer a prova por aqui. É lá no seu WhatsApp que você abre no grupo. É aqui, pessoal. Você abre aqui e começa a fazer a sua prova. E por aqui eu estou vendo você. Aqui é para que eu saiba quem está fazendo a prova. Pastor Gilberto, Diga, meu irmão. quando eu clico em cima do link, aí ele pede um e-mail e uma senha. Só entra se for com essa senha, é? Não. Eu vou sair aqui e vou entrar de novo. Deixa eu tentar aqui. Ó, cliquei aqui, tá vendo? O meu abre essa tela e depois vai para a senha. Eu vou sair daqui e vou tentar de novo. Tá aqui, ó. Eu cliquei lá. Mas a Regina também está dizendo que o dela está assim. Eu também não estou conseguindo, não, pastor. Está do mesmo jeito do pastor Osiris. Está pedindo um e-mail e senha, eu já botei um bocado aqui, disse que não existe. Do mesmo Da jeito irmã também. Fátima também. Do mesmo jeito também, pastor. Não tem como fazer. Espera aí, deixa eu ver aqui o que está acontecendo aqui. Eu vou enviar de novo para vocês. Eu agora consegui abrir. Não sei se vai segurar muito tempo, porque ele abre a tela um pouquinho e já aparece. Tente aí mesmo, tente aí. Porque aqui está dando tudo certo. O meu agora está segurando. Acho que vai dar certo agora. Quem mais? Quem mais já está conseguindo aí? Porque, pessoal, aqui se eu clicar aqui em cima, vai aparecer as perguntas. As respostas, certo? Mas no meu aqui, ó, eu vou fechar aqui. Aí eu venho aqui, ó. Pronto. Vocês estão vendo aqui o link, não estão? Estão vendo aqui o link? Sim, pastor, quando eu clico no link, ele abre a prova, aí em seguida vem a mensagem, faça login. Ó. Aí está aqui, ó. Do mesmo jeito também, pastor. Meu tá normal. Pessoal, é porque muitas vezes, ó, deixa eu explicar uma coisa. Muitas vezes o meu e-mail e o seu está sem fazer o login. Aqui, ó. Vejam se a foto de vocês está aparecendo aí. Não. Esse login e senha tem que colocar o próprio e-mail da gente. O e-mail e a senha do nosso e-mail. Isso, meus filhos, Aí vai dar meus certo. queridos. Amados mano, irmãos, É queridos o e-mail e a senha. irmãos, vocês não podem. Se você não está logado, você não vai poder fazer a prova, né? Não vai abrir nunca, maluco. Pelo amor de Deus, isso é coisa básica de internet. Aqui apareceu o seu retrato, olha. Aqui, Gilberto Ramos. Eu estou logado. Agora, se o seu e-mail... Aqui deu certo, o meu aqui tá ok. Ai, foi! Os meninos inteligentes. O meu aqui tá ok, não tem problema não. Tá?
Então, se Meu aqui não tem aparecer problema, O sua problema, foto... pastor Gilberto, é que eu não sei mais sendo e-mail. Eu Ah! deixei anotado lá no escritório. E a irmã Fátima nem e-mail tem. Agora deu. Agora vamos ver se eu consigo. É de revelação. Jesus revela. É. Irmãos, olha, mantenham sempre o e-mail de vocês logado. Porque muita gente vai fazer isso e não vai, porque não está logado. Aqui, ó. Você sabe quando abre a foto. Quando você vê sua foto, pronto. E a gente sai do e-mail, fecha, aí muitas vezes ele não vai estar logado. Os outros já deu certo, pessoal? Eu consegui abrir, não apareceu mais a tela, mas eu não estou conseguindo marcar. Está Como é, travado. Está como se tivesse travado, eu não consigo marcar nada. Clique em cima, é mesmo que não clicar na pedra. Vou sair dessa tela que eu estou e vou voltar lá no grupo para ver se eu consigo. Isso, vai lá. O irmão logou? Loguei. Então agora vá no grupo. Ele abriu normal agora e acabou aquela tela lá e tudo, mas aí eu não Pronto. consigo Vá clicar. no grupo e agora tente abrir normal. Porque, ó, como eu estou logado, na hora que eu clico aqui, ó, ele aparece. Pois é, não estou conseguindo clicar, marcar. Certo? Vou voltar lá para ver se eu consigo. É porque para marcar tem que logar. Tem que logar primeiro. No meu aqui, pessoal, estou marcando. Eu tirei a imagem para vocês não verem. Pastor, eu já enviei, viu? Terminei, já enviei, senhor. Pronto. Então é só logar, porque aqui no meu está tranquilo. Boa noite, a graça e a paz de Jesus Cristo. Deus abençoe você. Pessoal, vamos orar pelo irmão Ibandizo, pela família dele. Aqui no meu está dando para marcar todos. Está dando para marcar agora, pessoal? Tá, pastor. Tá marcando. O meu não Graças tá, pastor. Hoje Oi? Pois é, vou mandar pro senhor. Peraí. Meu irmão, você tem que logar. Você tem que abrir seu e-mail. Tem que ser Gmail. O e-mail só abre se for Gmail e se você tiver com o seu e-mail aberto. Se vocês não tiverem com o e-mail Gmail e ele não tiver aberto aqui mostrando a foto, seu e-mail não estiver aberto, não vai conseguir. Eu estou fazendo aqui tudo tranquilo. Já terminei a prova. Você abre o seu Gmail, deixa o seu Gmail aberto,
Aí, vai lá no grupo de novo, clica na prova e faz a prova. Vou explicar de novo. Abre o seu Gmail, deixa ele aberto, vai lá na prova, clica no link da prova, ela vai abrir e você vai conseguir fazer sua prova. Mas só se o seu e-mail for Gmail. Pastor, vou dar uma idade de vender para entrar na prova. Oi? Se eu ver pescando, eu mando parar, viu? E vou dizer o nome. Diga, Regina. O meu eu já terminei, já enviei, pastor. Amém. Então, Deus abençoe. Pode descansar. Deus abençoe, reverendo Vicente. Amém, meu pastor. A paz do Senhor. Paz, Senhor. Diga, Regina, não está aparecendo aqui, não. Hein? Amém. Quem for enviando já pode. Regina, fale aí, minha filha. Você ainda sabe falar? Diga aí o que está acontecendo para eu te ajudar. Pastor, não estou conseguindo, não. Está aparecendo longinho aí. Eu mandei até uma foto Oi? no grupo. Eu mandei até uma foto no grupo. O que está acontecendo quando eu aperto no link, né? Aí aparece essa mensagem aí. Meu irmão, está dizendo que você precisa fazer um login. O login é você abrir seu e-mail e você botar sua senha, meu filho. Ah, Aí você deixa o seu e-mail aberto, vai lá e clica de novo. Está aqui dizendo fazer login. Está aqui, meu filho. Faça login para continuar. Ele está dizendo, se você não deixar o seu e-mail aberto, você não vai fazer. Está aqui, meu querido irmão. Conseguiu, Leandro? Pastor, Diga. eu não estou conseguindo sair da aula.